Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o professor Marcelo Imediato, da Rede Pública de Ensino aqui em Belo Horizonte, e você está numa aula de geografia que vai tratar sobre a globalização. Esse importante advento que tomou todos os países desse pequeno planetinho que nós estamos vivendo dentro da sua dinâmica. Por quê? Porque a globalização e o capitalismo estão intrinsecamente ligados. Os motivadores que fizeram, que proporcionaram o surgimento do capitalismo foram os impulsionadores da globalização e o mundo todo, né, minha gente? É capitalista, né? O que você acha? Comenta aqui no vídeo. Você acha que o mundo todo é capitalista? Eu acredito que sim. Mesmo aqueles países que se declaram comunistas, tais como Laos, Vietnã, Cuba, Coreia do Norte, China, são capitalistas, é o que a gente chama de capitalistas de Estado. E a China, eu quero até destacar de forma mais emblemática, porque é mais do que capitalista, é o principal player capitalista do mundo, o maior impulsionador da globalização a nível mundial, ainda mais nos tempos atuais, em que a China está investindo pesado em diversos países do mundo, melhorando a infraestrutura desses países. É claro que a China ela faz isso em interesse próprio. Esses países são parceiros da China e a China quer implementar uma melhoria de infraestrutura para escoar com maior facilidade a sua produção. Essa proposta da nova Rota da Seda foi feita aqui, inclusive para o Brasil, que a China deseja ligar o Atlântico ao Pacífico com uma ferrovia permitindo o escoamento da soja. Para quê? Claro, para a soja ficar mais barata para os chineses, mas com certeza vai ser bem interessante para os brasileiros. Então, vamos assistindo isso aí para a gente ir entendendo essa dinâmica mundial, como está se procedendo as coisas. Agora, o que eu quero chamar a atenção com bastante curiosidade é o fato de que a China, há um tempo atrás, era um país isolado lá na Ásia, sem muitas transações comerciais, agrário, pobre, sem transações culturais tão destacadas. E ao contrário da China, justamente os Estados Unidos era o país pujante, forte, impulsionador do capitalismo e da globalização. E nos tempos atuais, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, está muito louco. O que ele está fazendo, gente? Ele está se autopromovendo dentro de um isolacionismo econômico ao sobretaxar produtos dos seus parceiros comerciais para entrar nos Estados Unidos. E é claro, né, gente? Esses parceiros não vão ficar ali de braços cruzados, de boa. Eles estão fazendo uma reciprocidade negativa para os Estados Unidos, impondo também um aumento de tarifa dos seus produtos que seguem para os Estados Unidos. Isso aí, ao meu ver, pode ser bastante complicado para os Estados Unidos. Aliás, é até muito parecido com o que os Estados Unidos faziam antigamente, quando tinha algum país que não estava alinhado ao seu projeto político. Os Estados Unidos, o tio Sam, chegava lá e falava: ó, tem aí um bloqueio econômico para você. Fizeram isso com Cuba. E Cuba sofreu muito por não poder comercializar com os demais países do mundo, com essa imposição que os Estados Unidos fizeram. Se alguém comercializasse com Cuba, todas as empresas dos Estados Unidos não iria comercializar com aquela empresa. Era realmente uma coisa assediosa. Agora, o interessante é que parece que o Donald Trump, ali auxiliado pelo Elon Musk, um cara que faz umas jogadas econômicas e de mercado muito doida, mas para o Elon Musk tem dado certo. Então a gente, né, é preciso continuar assistindo as cenas dos próximos capítulos para ver como é que isso vai desaguar lá na frente. Por agora, parece muito inusitado, muito estranho, e a gente tem aí a perspectiva que os Estados Unidos vai se dar muito mal dentro desse processo. Vamos ver o que vai acontecer na frente. Mas o estranho é que o país, que era isolado, tímido, acanhado lá na Ásia, hoje é o principal player capitalista do mundo e o grande impulsionador da globalização. E os Estados Unidos é justamente o contrário. Ele está retroagindo dentro desse jogo. Eu falo que o mundo ele não gira, ele capota. Olha só. Pessoal, agora, antes de nós falarmos, né, da globalização e do capitalismo, que inclusive algumas pessoas com relação ao que os Estados Unidos está fazendo, eles estão falando que os Estados Unidos está promovendo a desglobalização, um termo muito forte, exagerado. Eu acho que nem os Estados Unidos, mesmo sendo o país mais rico do mundo, seria capaz de promover esse processo. Mas a desglobalização, eu não acredito que ela possa deixar de existir de forma nenhuma, porque ela está arraigada demais. Mas o capitalismo,
Existem ameaças, gente, porque o que acontece? Existem algumas empresas muito grandes, como a Google, Apple, Tesla, diversas empresas que são chamadas Big Techs, que existe a ameaça delas criarem o que a gente chama de técnico-feudalismo, onde que essas empresas elas vão assumir o protagonismo das decisões de mercado e financeiro no mundo, impondo a tudo e a todos os seus interesses. Olha só, eu acredito que a globalização pode seguir sozinha, mesmo sem aquela com quem ela andou de mãos dadas por toda a sua trajetória, que é o capitalismo. Mas o capitalismo está ameaçado nos dias atuais. Isso aí eu vou discutir um pouquinho com você no final do vídeo, mas antes que eu parta para esse assunto, eu quero te apropriar de forma mais holística, uma visão mais clara do processo, como se desencadeou a globalização e o capitalismo, contando desde os primórdios, os primeiros passos, o que houve. Pode ser? Então vamos lá para os anos de 1500, quando a maior parte da Europa, da Zooropa, estava esfacelada, recortada em pequenos feudos. E o primeiro Estado nacional a se unificar foi Portugal. A unificação de Portugal permitiu que ele se estruturasse e tivesse força econômica e política para aproveitar uma oportunidade muito legal que estava surgindo. Que oportunidade era essa? Gente, o Império Turco-Otomano tomou Constantinopla, impedindo toda a passagem de navios pelo Mediterrâneo para a Rota da Seda, a antiga Rota da Seda. A antiga Rota da Seda, que acontecia desde o Império Romano, estava bloqueada, porque, por exemplo, Gênova e Veneza, que eram os principais cidades-estados que navegavam e impulsionavam esse comércio na Europa, foram impedidos de fazer essa trajetória. E aí, ora, pois, os portugueses eles viram isso numa grande oportunidade. O que eles foram fazer? Eles deram um rolê e contornaram toda a África, chegando na Ásia e fazendo um caminho alternativo, estabelecendo um comércio com a Ásia em substituição ao que Gênova e Veneza faziam. Agora você pode falar assim, mas professor, para eles não foi tão bom quanto antigamente, né? Porque pelo Mediterrâneo, os navios poderiam ir e voltar com maior intensidade. E por esse caminho tão longo, as coisas ficaram um pouco mais difíceis. Certo? Sim. Os portugueses só tiveram sucesso através da sua força, perseverança, garra e tecnologia. Mas eles foram bastante recompensados. Por quê? Eles não foram para a Ásia para fazer comércio entre Europa e Ásia. Não. O caminho fazia parte do processo do que a gente vai chamar de capitalismo, mercantilismo, que é a primeira fase do capitalismo, porque eles foram fazendo comércio em todas as civilizações, todos os povos da África e da Ásia que eles acharam pelo caminho. Então ia e voltando, comercializando. Foi uma oportunidade fantástica que promoveu a pujança da economia portuguesa. É claro que eu não posso deixar de comentar que a descoberta do Brasil aconteceu nessa vibe aí, né? O mundo inteiro estava dividido aí entre Portugal em primeiro lugar e aí logo depois também veio a Espanha. Agora, um pouco mais à frente, outros países perceberam o sucesso desses dois e se lançaram também nessa empreitada. E aí surgiu o neocolonialismo. O primeiro, de Portugal e Espanha, colonialismo. E com a entrada da França, da Inglaterra, dos Países Baixos, neocolonialismo. O rei da França, ele tem uma frase muito legal, né? Ele chegou assim e falou: ele conheça o testamento de Adão e Eva que separa o mundo que permite, né, o mundo para Portugal e Espanha. Não sei se eles herdaram isso não. Eu quero uma parte desse processo também. Gente, o rei da França, ele falou isso e não somente falou, como ele lutou pelas suas possessões pela África e pelo mundo afora. Inclusive, vale dizer que tiveram franceses aqui no Brasil, né? Villegagnon, Daniel de Latouche, os holandeses, como Maurício Nassau, também tiveram aqui no Brasil por pouco tempo, mas a vinda deles e a tomada deles de partes do Brasil durante um período está dentro desse jogo da neocolonização. Aí, meus amigos, um pouquinho mais à frente, dois países que se unificaram, se tornaram estados, nações depois, que foi a Alemanha e a Itália, ficaram ressentidos porque esses países, eles também queriam sacanear. Esses países também, eles se sentiram injustiçados por não poder, né,
tomar um pouco, jogar um pouco dos seus tentáculos sobre a África. E ficaram chateados com isso. Chegaram atrasados na festa, não pegaram a melhor fatia do bolo e daí o ressentimento deles gerou uma treta tão braba que surgiu aí, que derivou a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial, ela foi importante e a Segunda Guerra Mundial é consequência da Primeira. Olha só, gente, é tudo uma treta só, na verdade. Mas com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo inteiro se viu em novas perspectivas. E nisso aí, os Estados Unidos ascendeu, ficou rico. E com a riqueza dos Estados Unidos, foi chamado um camarada chamado John Maynard Keynes, e que criou o keynesianismo e orquestrou toda a dinâmica mundial da economia, do mercado e da política. Gente, os Estados Unidos, eles não marcaram toca. Botaram a mão num negócio que antigamente era só da Europa e prosperou através desse processo. Aí estabeleceu o dólar como moeda única. Com John Maynard Keynes, no keynesianismo, foi criado algumas instituições supranacionais, como o FMI, o Fundo Monetário Internacional, que, em via de regra, gente, deveria servir aos interesses de todos os países do mundo. Mas, na prática, ele era subserviente ao poder dos mais fortes. Assim como, por exemplo, não vou poupar a ONU. A ONU, que veio substituir a Liga das Nações e deveria promover a paz, teve algumas atitudes tão desastrosas que permitiu situações como essa que nós vivemos hoje, em que Gaza sofre muito, os palestinos estão ali sofrendo muito e boa parte do povo israelense também sofre nesse processo. É uma coisa incrível como a ONU foi irresponsável, uma péssima organização. Para nossa vergonha, o secretário-geral da ONU, na época da criação do Estado de Israel, tão mal elaborado, era um brasileiro, Oswaldo Aranha. É isso aí, gente. Instituições supranacionais, mas que não têm uma percepção real da compreensão da importância do mundo como uma aldeia global. E aproveitando, já que eu usei o termo aldeia global, um por todos, todos por um, esse termo foi criado por Marshall McLuhan justamente para destacar que o mundo estava ficando pequeno. Então, é o seguinte, gente, eu vou falar um pouco dessa trajetória da Segunda Guerra Mundial até o fim da Guerra Fria, e depois eu vou falar dos tempos atuais para que a gente tenha uma conectividade boa com o que está acontecendo agora. Após Bretton Woods, o mundo foi dividido em dois grandes polos políticos, que de um lado nós tínhamos a cortina de ferro, liderados pela grande União Soviética, toda poderosa, a mãe Rússia mandando na União Soviética e alguns países sob sua influência, sobretudo no leste europeu, e do outro lado o tio Sam, que inclusive mandava e desmandava aqui na América. O Brasil foi submetido dentro desses blocos de divergência. Agora, o que é legal, olha só como é que o mundo era visto. Os países ricos, ocidentais e poderosos capitalistas eram chamados de primeiro mundo. E os países comunistas, do lado soviético, eram chamados de segundo mundo. E nós aqui, pobres, miseráveis, terceiro mundo. Terceiro mundo se for, piada no exterior. Mas o Brasil vai ficar rico, vamos faturar mais de 1 milhão. Gente, grande Renato Russo. O Brasil era terceiro mundo, junto com diversos outros países pobres. E essa dicotomia, gente, entre o comunismo e o capitalismo fez com que atrofiasse o desenvolvimento da globalização, porque de um lado e do outro havia aquele ranço, ao ponto inclusive de em 1980, na Olimpíada de Moscou, os Estados Unidos boicotaram, os atletas americanos não foram lá ver o Misha, o mascote lá, chorar na Olimpíada de Moscou. Boicotaram as Olimpíadas de Moscou e, é claro, 4 anos depois, Moscou, a União Soviética, boicotou as Olimpíadas de Atlanta. Era um jogo de toma cá, dá lá. Dá cá, toma lá, ou seja, é isso aí. Por quê? Uma coisa que é importante, eu já deveria ter demarcado isso logo no início do vídeo, é dizer para vocês que a globalização não é só no âmbito econômico e financeiro, mas também a transação de ideias, de informações, de cultura e de pessoas. Então, quando existe um impeditivo de pessoas circularem para a participação de eventos, é um impeditivo da globalização. E é claro, isso é só um adendo. Em vias gerais, havia realmente esse atrofiamento devido a essa dicotomia mundial. Mas tudo terminou, afinal de contas, em 1989 caiu o Muro de Berlim,
cai a ideia dos países comunistas, né? A União Soviética é dissolvida em 1991 e o mundo está livre, leve e solto para curtir a vibe do capitalismo e da globalização, impulsionada, inclusive, não somente pelos dispositivos materiais, como uma tecnologia melhor e maior para transportes aéreo, rodoviário, ferroviário, marítimo. O mundo ficou pequeno, era fácil viajar e barato, principalmente em relação às outras épocas. E também, o que? Claro, o dispositivo imaterial, que é claro, sei que você está pensando na internet, mas não somente das redes sociais, né, do Facebook, do Instagram, você lembra do Orkut? Pois é, toda essa sinergia de redes sociais, em que o mundo se percebia de uma forma melhor e maior, mas também as transações econômicas se beneficiaram do mundo digital, porque, olha só, se alguém está precisando pagar outro alguém, hoje em dia nem carrega dinheiro, você passa um Pix, as transações bancárias, tudo feito através do digital. Ninguém pegava dinheiro, carregava dinheiro e entregava numa lote para quem fizesse alguma compra, era tudo pelo banco. O sistema SWIFT, que eu falei muito detidamente no vídeo anterior sobre a história do dinheiro, é um bom exemplo disso, onde grandes transações financeiras eram estabelecidas através desse processo. Inclusive, lembrando aí, tá lembrado que eu falei que os Estados Unidos promoviam bloqueios econômicos? Entre as medidas desse bloqueio econômico, havia a suspensão daqueles que eram antagonistas dos Estados Unidos, tinham disposição com os Estados Unidos, do sistema SWIFT. O mundo inteiro regido pelo dólar, os países que eram bloqueados economicamente pelos Estados Unidos sofriam bastante. Vamos ver como é que vai ficar essa história agora que o próprio Estados Unidos está dentro desse processo, está se auto-isolando. É isso, gente. Então, a globalização, ela é cultural também. Trânsito de pessoas, muito fácil de você ir e vir, e culturalmente muita coisa legal. Por exemplo, você já ouviu falar no Dia dos Mortos lá do México? É uma história muito legal, é um folclore deles, e que já virou filme e nos encantou bastante. A gente sabe também de eventos, por exemplo, o Brasil, ele manda suas novelas para o mundo inteiro assiste as novelas brasileiras, mas agora a gente está recebendo as novelas lá da Coreia, né, o Dorama, trocas de cultura. Se você pegar o Google Maps, o Google Earth, você pode descer lá em Paris, andar pelas ruas de Paris, mesmo que seja virtualmente. Que legal! A internet, ela propiciou uma relação maior da cultura e da riqueza de experiências, uma coisa muito bacana. Mas a internet também, essas trocas de cultura, tem seus pontos negativos. Um que eu tenho que ressaltar, e voltando um pouquinho aqui a fita, eu estava esquecendo de falar, é que durante a Guerra Fria, que era essa dicotomia entre União Soviética e o tio Sam, Estados Unidos e União Soviética, os Estados Unidos tiveram uma sacada e criaram o American Way of Life, o modo de ver dos americanos, que através dos filmes que eles exportavam pelo mundo todo, comprou a opinião pública a favor dos Estados Unidos. Então todo mundo achava que os Estados Unidos eles eram os bonzinhos, porque nos filmes americanos eles eram altruístas, corajosos, valentes, bonitos, então aquele povo bacana. Olha que os americanos, eles são incríveis. Comprou a opinião pública a favor dos Estados Unidos, que, né, quase sempre não era tão bacana assim como era nos filmes. Mas, né, tô colocando isso aqui de volta porque eu esqueci de dizer, mas agora eu vou fazer uma crítica mais atual sobre esse processo de trocas de cultura que, por algumas vezes, os países poderosos vêm massificando os países mais fracos. Por exemplo, na minha sala de aula, eu perguntei para os alunos se eles conhecem o Cosmo e Damião, que era uma festa folclórica muito legal. Na minha época de criança era divertidíssimo. A gente ganhava balas, era uma coisa muito legal. E o folclore tem tradicionalidade, funcionalidade e aceitação popular. Não é um ato que surge do nada. Tem aí uma sequência importante a ser respeitada. Cosmo e Damião tinha. Você já ouviu falar de Cosmo e Damião? Coloca aqui pra mim no vídeo. Me fala, eu quero saber se o Cosmo e Damião tá em extinção ou se ainda tem pessoas que conhecem essa festa. Porque eu venho percebendo que tem sumido. E tem sumido muito em detrimento de uma festa muito parecida, que é o Halloween, né? Doces ou travessuras? Olha, hoje o Brasil comemora mais o folclore que veio dos Estados Unidos do que o seu próprio folclore. Isso aí é uma coisa preocupante da globalização. Lá em Portugal, durante a pandemia, olha que interessante,
as crianças ficaram no isolamento social, não tendo contato com outros portugueses, outras crianças de Portugal. Os pais também, né, nesse mundo moderno, dão atenção para os filhos, a atenção que merecem. E aí os filhos ficaram na internet, dia e noite, tendo contato com os youtubers, principalmente brasileiros. O que aconteceu, gente? O sotaque de Portugal começou a sofrer as alterações lá na terrinha. As crianças começaram a falar com sotaque brasileiro. Os pais se assustaram, inclusive com algumas expressões que para eles lá são chocantes. As crianças falavam com naturalidade, porque aqui pra gente não é, e lá é. Que quebra, que choque incrível. Agora, esse é o de menos. Eu quero ressaltar uma negatividade incrível na globalização, que é o fato justamente dela estar intrinsecamente ligado ao capitalismo, e o capitalismo suga da natureza tudo que é necessário, toda a matéria-prima para a produção industrial. Com isso, evidentemente, vem o aquecimento global, poluição, contaminação dos rios. E vejam só, até povos que não estavam ligados ao capitalismo, que estavam afastados de todos, por exemplo, os Yanomamis, lá nos cafundó da floresta amazônica, atrás de quilômetros de mata equatorial, longe de tudo, de todos e praticamente não visto por ninguém, eles foram abandonados pelo governo anterior. E o atual governo, quando colocou um aporte financeiro para a FUNAI fazer um monitoramento, ver como é que estavam os Yanomamis, descobriram que eles estavam morrendo de fome, de inanição, as crianças já com aquelas costelas aparecendo, horrível, uma tristeza incrível. Esses povos viveram ali por gerações, por séculos, né? Seus ancestrais viveram ali. E tudo bem, sempre viveram bem, porque a natureza supria para eles, né? Pesca, caça, eles tinham o extrativismo das plantas necessárias para eles viverem bem. Mas a globalização impactou no ambientalismo, ela tem essa condição, o capitalismo impacta no ambientalismo, e o mundo ele tá bastante ameaçado ecologicamente. A qualidade da nossa vida pode ser comprometida porque nós estamos comprometendo o planeta Terra, um planeta que ultrapassou 8 bilhões de pessoas. Será que o nosso planetinha tem condição de sustentar tanta gente dentro do capitalismo que promove a grande competição, a melhoria, a exploração dos recursos? É uma coisa a se pensar. Bom, ainda falando sobre exploração dos recursos, eu quero dizer também das empresas transnacionais. O que era produzido em um país era vendido em outro, desde Portugal. Agora, existe até fragmentação dos produtos. Um celular, por exemplo, uma parte é feita num país, outra parte é feita em outro país, o chip vem de um terceiro país. Então, o mundo não se estabelece exatamente de onde que um produto ele é feito. Não tem aquele made in China, hoje é made in planeta, porque a gente não consegue saber onde que pode ser feito o quê. A China, por exemplo, que antigamente fazia os famosos xing-lings, aqueles produtos menos valorizados, hoje a China ela está promovendo a sua indústria para uma coisa mais arrojada, mais sofisticada e destinando para a África, ou seja, para a África os produtos mais em contas, mais baratos. O mesmo processo que os Estados Unidos fez, né, que as empresas americanas, como a Nike, que montou a sua fábrica lá na China para aproveitar a mão de obra barata do chinês, né, e agora a China está fazendo a mesma coisa no sentido inverso, indo para a África. Com a diferença é que a China, gente, ela tem uma percepção mais holística dos fatos. Ela não tá jogando, ela tá jogando xadrez, colocando peças para se proteger. Da seguinte forma, junto com esse processo de estabelecer fábricas na África e por aí vai, estão indo os chineses também. Aqui em Belo Horizonte, no Shopping Oi, tem uma turma da China que está aí empresariando, recebendo os produtos da China, mas tendo eles como os principais comercializadores do que vem de fora para cá. A China não está dando ponto sem nó, coisa que os próprios americanos ficam assim, ó. Será que a gente fez bem em ter mandado as nossas empresas para a China? Porque quando mandou a empresa para a China se apropriou daquela tecnologia, aprendeu, depois começou a fazer melhor. Um bom exemplo disso, recentemente, o grande ChatGPT sofreu um baque muito forte, porque a DeepSeek, uma iniciativa de tecnologia lá da China, conseguiu superar. Olha que doideira. O jogo da globalização, ele é intenso, ele é arraigado, ele é competitivo, e se você cochilar no ponto um pouquinho, você fica para trás. Pessoal, é isso. A globalização é todo esse processo, tem muita coisa que eu poderia falar sobre todos os condicionantes,
como que funciona, como se processa. Eu acho que, conforme eu disse, né, nós estamos vivendo um mundo em que a globalização, eu duvido que ela vai ser revertida, eu acho que ela vai ser sempre ampliada. A ameaça existe do capitalismo através do técnico feudalismo. É bom a gente entender, ler e se apropriar dessas informações, porque, gente, esse vídeo eu preparei, a princípio, destinado aos meus alunos do 9º ano, porque eu sou professor, então quero complementar ou reforçar aquilo que eu passei em sala de aula, mas não ser do seu caso, ser um dos meus alunos, eu penso que eu devo ter colocado alguns componentes que podem ser útil para a sua formação, a sua compreensão, o seu senso crítico. E é importante que a gente tenha isso mesmo. Eu sempre digo, pense antes de falar, leia antes de pensar, se aproprie dos fatos e atue com senso crítico, participativo na sociedade, porque é um por todos, todos por um. A opinião pública pode sim reverter ou reforçar medidas que são do interesse do povo. Esse vídeo não é só para os meus alunos se darem bem no Enem, no vestibular e nos concursos públicos, mas é para todos nós pensarmos e conversarmos sobre esse tema tão importante, beleza? Agradeço a você por ter assistido esse vídeo. Como é de praxe, eu peço para você dar um like, compartilhar, se inscrever aqui no canal. E antes de encerrar, eu quero mostrar para você esse boné que eu usei todo o tempo aqui, ó, tá novinho, tá até com a marca aqui, é porque é do meu grupo escoteiro Paulo Freire. É a propaganda que eu quero fazer aqui. É um movimento para crianças, promovido para crianças, para jovens, com a participação de adultos, adultos voluntários, e é uma coisa muito dignificadora, muito bacana, acho que vale a pena participar. Você está convidado, vai ficar aqui no descritivo desse vídeo o nosso contato, caso você queira fazer parte conosco do Grupo Escoteiro Paulo Freire. Então, eu vou encerrar até com sempre alerta e obrigado por você ter assistido esse vídeo. Valeu!